olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 5º, que estamos acompanhando, conhecendo o relato de espíritos de suicidas, né? Que vem falar por que se suicidou. Às vezes a gente conhece a história da pessoa, como é que está depois da morte, enfim. Hoje nós vamos conhecer a história do senhor Felician, então sem demora, vamos conhecer. Era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna, e, não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864, no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocámo-lo, 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Olha que interessante. Então, uma pessoa boa e que acabou cometendo o suicídio já na velhice, porque perdeu a fortuna. Vamos ver aí. Depois da evocação, ele responde: Choro a terra na qual tive decepções, porém menores do que as experimentadas aqui. Eu, que eu sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é bastante promíscuo, e para torná-lo suportável fora-me ter uma boa triagem. Não torno a ele. Que esboço de costumes espíritas se poderia fazer aqui? Próprio Balzac, 66, estando no seu elemento, não faria tal esboço, senão de modo rústico. Não o lobriguei, porém, onde estarão esses grandes espíritos que tão energicamente profligaram os vícios da humanidade? Deviam eles, como eu, habitar por aqui antes de se alçarem a regiões mais elevadas. Apraz-me observar este curioso pandemônio, e assim fico por aqui. A gente pode perceber que há um certo amargor e que ele não está num bom lugar. Vamos chamar que esse meio é promíscuo e tem que selecionar as companhias, blá blá blá, significa que ele não está num bom lugar e me soou um pouco de revolta. Apesar de o espírito nos declarar que se acha numa sociedade assaz promíscua e por seguinte de espíritos inferiores, surpreendeu-nos a sua linguagem, dado o gênero da morte, ao qual, aliás, não faz qualquer referência. A não ser isso, tudo mais refletiu seu caráter. Tal circunstância deixava-nos em dúvida sobre a sua identidade. Então perguntam: tende a bondade de nos dizer como morreu? Como morri, pela morte por mim escolhida, a que mais me agradou, sendo para notar que meditei muito tempo nessa escolha com o intuito de me desembaraçar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa, libertei-me dos cuidados materiais, porém, para encontrá-los mais graves e penosos na condição de espírito, da qual nem sequer prevejo o termo. Agora a pergunta é o guia do médium: o espírito em comunicação será efetivamente o de Felician? Esta linguagem, quase despreocupada, torna-se suspeita, se tratando de um suicida. Sim, entretanto, por um sentimento justificável na sua posição, ele não queria revelar ao médium o seu gênero de morte. Foi por isso que dissimulou a frase, acabando, no entanto, por confessá-lo diante da pergunta direta que lhe fizestes, e não sem angústias. O suicídio falo sofrer muito, e por isso desvia, o mais possível, tudo o que lhe recorde o seu fim funesto. Entende? Você já vê aí como que se diz, um arrependimento, né? O que é muito bom, porque é o caminho realmente para voltar ao curso, né, das encarnações e ao curso da nossa escalada para os mundos felizes, para o nosso melhoramento. Aí voltaram a falar com o espírito: a vossa desencarnação tanto mais nos comoveu, quanto lhe prevíamos as tristes consequências, além da estima e intimidade das nossas relações pessoalmente. Não me esqueci do quanto você era obsequioso e bom para comigo. Seria feliz se pudesse testemunhar-vos a minha gratidão, fazendo algo de útil para vós. Entretanto, eu não podia furtar-me de outro modo aos embaraços da minha posição material. Agora, só tenho necessidade de preceis. Orai, principalmente, para que me veja livre desses hórridos companheiros que aqui estão junto de mim, obsidiando-me com gritos, sorrisos infernais motejos. Eles chamam-me covarde, e com razão, porque a covardia é renunciar à vida.
É a 4ª vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não falir. Fatalidade. Ah, orai, que suplício meu! Quanto sou desgraçado! Orando, fazeis por mim mais que por vós pude fazer quando na terra, mas a prova, ante a qual fracassei tantas vezes, aí está retraçada, indelével, diante de mim. É preciso tentá-la novamente, em dado tempo, terei forças a recomeçar a vida tantas vezes. Lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos é desesperador, mesmo aqui. Eis porque tenho carência de força. Dizem que podemos obtê-la pela prece. Orai por mim, que eu quero orar também. Olha que curioso, né? A pessoa, primeiro, revelou, né, que já é a 4ª vez que se suicida e cai no mesmo... E olha, na velhice. Se esperasse mais um pouco de tempo, ele já superaria a vida e caminharia adiante, mas não. Mais uma vez, ele traz esse conflito, né? Este momento de fraqueza que se suicidou, e ele pede prece, prece, prece. E está pedindo para orar junto, né? Olha a observação. Este caso particular de suicídio, posto que realizado em circunstâncias vulgares, apresenta uma feição especial. Ele mostra-nos um espírito que sucumbiu muitas vezes à provação, que se renova a cada existência e que renovará até que ele tenha forças para resistir. Assim se confirma o fato de não haver proveito no sofrimento, sempre que deixamos de atingir o fim da encarnação, sendo preciso recomeçá-la até que saiamos vitoriosos da campanha. E aí se dirigem de novo ao espírito do Senhor Feliciano. Ouvi, eu vos peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza. Pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e nessa liberdade está o seu maior e mais belo privilégio. Deus não quis fazer dele um autômato obediente e cego, e se essa liberdade o torna falível, também o torna perfectível, sem o que, somente pela perfeição, poderá atingir a suprema felicidade. O orgulho somente pode levar o homem a atribuir ao destino as suas infelicidades terrenas, quando a verdade é que tais infelicidades promanam da sua própria incúria, o descuido. Tendes disso um exemplo bem patente na vossa última encarnação, pois tinhais tudo que se fazia preciso à felicidade humana, na terra, espírito, talento, fortuna, merecida a consideração, nada de vícios ruinosos, mas, ao contrário, apreciáveis qualidades, como, no entanto, ficou tão comprometida a vossa posição cedilha maiúscula, unicamente pela vossa imprevidência, a vez de convir que, agindo com mais prudência, contentando-vos com o muito que já vos coubera, antes que procurando aumentá-lo sem necessidade, a ruína não sobreviria. Não havia nisso nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis ter evitado tal acontecimento. A vossa provação consistia no encadeamento de circunstâncias que vos deveriam dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Desgraçadamente, apesar do vosso talento e instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e sofreis agora as consequências da vossa fraqueza. Entende? No momento está sendo feito um trabalho de abrir o olho, né, desse espírito que não precisava. Ele não tinha nenhuma razão aparente para isso. No momento do desespero, ele fez isso, né, e falhou mais uma vez e não precisava. Então, neste momento, os evocadores estão doutrinando os espíritos, conversando com ele, no caso, para que ele possa entender que isso não foi uma fatalidade, nem ele está fadado ou destinado a reencarnar e se matar outra vez e outra vez, porque isso é uma escolha dele. Essa prova, tal como pressentis com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá até que de todo tenhais triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que, em vez de condenar irremissivelmente pela primeira falta, oferece sempre os meios de repará-la. Assim, sofrereis, não eternamente, mas por tanto tempo quanto reincidirdes no erro. De vós depende, no estado espiritual, tomar a resolução bastante enérgica de manifestar a Deus um sincero arrependimento, solicitando instantemente o apoio dos bons espíritos. Voltareis então à terra, blindado na resistência a todas as tentações.
Uma vez alcançada essa vitória, caminhareis na via da felicidade com mais rapidez, visto que sob outros aspectos o vosso progresso é já considerável. Como vedes, há ainda um passo a franquear, para o qual vos auxiliaremos com as nossas preces. Estas só serão improfícuas se nos não secundardes com os vossos esforços. Zezinho ainda não aprendeu a falar prece, eu não sei porquê. E o Espírito responde: obrigado por tão boas exortações. Delas tenho tanto maior necessidade, quanto sou mais desgraçado do que demonstrava. Vou aproveitá-los, garanto, no preparo da próxima encarnação, durante a qual farei todo o possível por não sucumbir. Já me custa suportar o meio ignóbil do meu exílio. Então, compreendeu e vai começar de novo, né? Quando a gente erra, a gente vai e começa de novo, e começa de novo, e começa de novo. E daí? Até que a gente consegue. Quantos de nós não têm ideias de suicídio, né? Já não passou pela sua cabeça? Pela minha, muitas vezes. Especialmente quando eu estou nas minhas crises de depressão. E sim, eu tenho depressão, eu faço tratamento psiquiátrico, psicológico, tomo remédio e com vergonha nenhuma digo isso, porque é um problema de saúde, né? Saúde mental, saúde emocional, problema físico, e nos momentos mais difíceis, muitas vezes me passou pela cabeça a ideia do suicídio. Muitas vezes. E eu acho que isso é até comum para todos nós. É que a gente tem que, nesse momento, racionalizar, né? E se tiver no desespero, aquela ideia persistente, procurar ajuda, seja de um amigo. Uma coisa que eu não recomendo assim, não vá procurar ajuda de padre, de pastor, porque eles vêm com uma conversa religiosa que às vezes vai piorar o quadro. Vá procurar um amigo ou ligue para o CVV, né? Eu tenho certeza que vão conseguir te ouvir e um amigo vai conseguir te ouvir, não vai querer enfiar nada na sua cabeça, a não ser te acolher, né? Então, isso é comum, todos nós passamos. Não é comum se essa ideia for persistente durante dias, semanas, meses. Aí eu recomendo que você procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Não tem vergonha nenhuma nisso, porque isso se trata de conquistas, né? De precaução, de amor próprio e até mesmo superar uma dor que talvez só a morte conseguiria aplacar e não vai aplacar, porque a vida continua e os problemas só aumentam, não resolve nada. Então, assim, se você está nesse momento com ideias suicidas, busque ajuda, tá? Busque ajuda de um profissional, de um amigo que possa te compreender, se abra com alguém, ligue para o CVV 188 e não deixa a peteca cair, não. Estamos tudo junto, a gente passa por isso e vamos superando dia após dia, tá bom? No próximo episódio nós vamos conhecer mais uma história de Antoine Bell, caixa de uma casa bancária do Canadá que se suicidou aos 28 de fevereiro de 1865. Eu te espero como sempre, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau!